A primeira temporada de True Detective é talvez uma das obras seriadas mais incompreendidas. Para começar, True Detective não é uma história de detetive. À primeira vista, essa afirmação pode parecer ilógica e absurda. Afinal, a série tem todos os elementos clássicos do gênero: assassinato, investigação, detetives policiais. Eu olho para tudo isso e não vejo nem ouço nada além de suposições vazias. Até mesmo o próprio nome, aparentemente, não nos deixa duvidar de que a série pertence ao gênero policial. Mas tudo isso é só à primeira vista. Mas se a história de detetive não é o principal nesta obra, então qual é a sua essência? Neste vídeo, analisamos o papel do Rei Amarelo, Rastur, Carcosa, Lovecraft, horror cósmico, maniqueísmo, Schopenhauer, Nietzsche, pessimismo, cosmologia e Robert Chambers na série. E o que realmente está escondido por trás da fachada da história de detetive em True Detective. Você entendeu tudo errado. O que você acha que há em comum entre a primeira temporada de True Detective, de Nick Pizzolatto, e Pulp Fiction, de Quentin Tarantino? Na verdade, eles têm mais em comum do que parece, e é justamente isso que vai nos ajudar a definir com mais precisão o gênero da série. Como se sabe, o protagonista Rust Cohle, da primeira temporada de True Detective, era chamado de fiscal, por sempre carregar um livro contábil e anotar tudo relacionado ao caso. Por isso ele era chamado de fiscal. Os outros detetives usavam blocos de notas, mas ele carregava um livro contábil. Era engraçado vê-lo indo de porta em porta com o livro, parecendo um coletor de impostos. Parece que é exatamente aí que está a explicação do nome da série. É isso. Ele é o próprio verdadeiro detetive. Profissional pronto para investigar por anos, com incrível persistência e atenção a cada detalhe. Sim, eu sempre fiz muitas anotações. Nunca se sabe o que pode ser útil. Um pequeno detalhe que todo mundo deixou passar. E aí você, percebe e resolve o caso. No entanto, a verdadeira origem do nome da série está em outra coisa, completamente diferente. Na verdade, True Detective é o nome de uma revista. True Detective nos remete à famosa revista americana que tinha exatamente esse nome, True Detective. Ela foi publicada de 1924 a 1995 e era especializada em histórias criminais e investigações. A revista True Detective era conhecida por seus relatos sombrios e às vezes chocantes sobre crimes reais e investigações que frequentemente destacavam as fraquezas e os vícios humanos. Assim, o nome da série serve como uma espécie de homenagem a essa revista, refletindo não tanto a sua ligação com o gênero, mas sim a atmosfera sombria e fatalista, característica de muitas histórias publicadas na revista True Detective. Esse tipo de literatura era chamado de Pulp Fiction. Não, de jeito nenhum. Isso não é sorte. Mas pode ser. No começo do vídeo, eu perguntei o que Pulp Fiction e True Detective têm em comum. Acho que todos vocês sabem que o filme conhecido aqui como Pulp Fiction, Tempo de Violência, de Quentin Tarantino, no original se chama exatamente Pulp Fiction. Криминальное чтиво. Quentin Tarantino explica o nome do seu filme, Pulp Fiction, como uma referência às revistas baratas, populares nas décadas de 1920 a 1940 do século XX, conhecidas como Pulp Magazines ou Pulp Fiction. Essas revistas eram impressas em papel grosso e barato, de baixa qualidade, chamado pulp, e continham histórias emocionantes e frequentemente violentas nos gêneros policial, terror, ficção científica, aventura, misticismo e ocultismo. Tarantino queria que seu filme tivesse o estilo e o conteúdo parecidos com as histórias dessas revistas. Ele buscava criar uma coletânea de histórias com enredos que se cruzam, repletas de violência, humor negro e personagens marcantes. Nick Pizzolatto, ao criar sua série True Detective, seguiu o mesmo princípio. Ele queria destacar a atmosfera que tentava recriar em sua série. Uma atmosfera do sobrenatural, do misticismo e do ocultismo. Assassinato ritual ocultista. Foi assim que os jornalistas o chamaram. Aliás, talvez essa seja a essência da obra. Toda essa história ocultista e confusa
Muito de True Detective aborda forças sobrenaturais e ocultismo. Eu sei o que vai acontecer depois. Eu te vi em um sonho. Você está em Carcosa agora comigo. Seria lógico indicar até que ponto essa esfera está presente na explicação do significado da série. A série contém muitas referências ao Rei de Amarelo e a outros conceitos ocultistas. As referências literárias incluem O Rei de Amarelo, de Robert Chambers, onde são mencionadas figuras e lugares misteriosos, como Hastur e Carcosa. Howard Lovecraft expandiu essas ideias em sua própria mitologia. Também estão presentes motivos das obras de Ambrose Bierce, nas quais forças sombrias e inexplicáveis desempenham um papel fundamental. E, na verdade, há muito mais do que isso. Se você decidir realmente se aprofundar em todos esses significados, vai acabar gastando horas, e todos eles vão te levar tão longe que voltar a True Detective e entender alguma coisa já vai ser bem difícil. A questão é que esse tema precisa ser abordado de um jeito um pouco diferente. Vamos direto ao que interessa. Para avaliar se vale a pena analisar isso, vamos à entrevista do criador da série. Por exemplo, em uma entrevista para a revista Entertainment Weekly, perguntaram a Nick Pizzolatto o seguinte: você criou tanto terror palpável que alguns têm certeza de que, em True Detective, atuam forças sobrenaturais, como se Cthulhu estivesse prestes a ressurgir e tomar o controle do mundo de True Detective. Isso é realmente verdade? Ao que Pizzolatto respondeu: espero que os espectadores fiquem agradavelmente surpresos com o naturalismo de toda a história. Se você observar a série até agora, o que parece sobrenatural, na verdade, tem causas reais, como as alucinações de Cole ou até mesmo a natureza do crime. Isso tem premissas ocultistas, mas não há nada de sobrenatural nisso. Na mesma entrevista, a publicação pergunta a Pizzolatto: muitos tentaram entender o significado do Rei de Amarelo. A coletânea de ficção fantástica Weird Fiction, de Robert Chambers, de 1895, que influenciou toda uma geração de escritores de terror e literatura pulp. Qual é o significado disso para você? Ao que Pizzolatto respondeu: sabe, no primeiro rascunho do segundo episódio, Dora Lang, em seu diário, na verdade fala sobre o Rei dos Ciprestes e seu pátio de pedra. No processo de escrita, percebi que o gótico sulista se transforma suavemente em Weird Tale, cujas visões de horror cósmico, ou seja, terror cósmico, levam ao mundo do noir e da literatura pulp. O Rei de Amarelo está lá porque é uma história sobre uma história que enlouquece as pessoas. Tudo em True Detective é feito de narrativas duvidosas, tanto internas quanto externas. Acho que você percebeu a abundância de termos como gótico sulista e também que deixei algumas palavras sem tradução de propósito. Weird Tale, Weird Fiction, Horror Cósmico. A questão é que não são apenas palavras difíceis de traduzir do inglês, mas termos específicos que Pizzolatto e seu interlocutor usam com facilidade. Para o público em geral, o significado não é claro. Vamos analisar esses termos, mas antes, examinar a resposta de Pizzolatto. Pizzolatto explica que, no roteiro original, ele nem planejava mencionar o Rei Amarelo. Em vez disso, havia o Rei dos Ciprestes. Mas depois, ele decidiu substituí-lo pelo Rei Amarelo. Ou seja, os elementos ocultistas e sobrenaturais servem mais para criar uma atmosfera e aprofundar o subtexto psicológico do que para explicar diretamente os acontecimentos da trama. Analisar o componente ocultista ajuda a entender melhor a atmosfera e os conflitos internos de True Detective, mas não é a chave para desvendar a linha principal da trama. Agora, vamos passar pelos termos que Pizzolatto menciona. O criador da série, Nick Pizzolatto, em sua entrevista, usou uma série de termos que lançam luz sobre as fontes de inspiração dele para criar True Detective. Vamos passar rapidamente por eles. Gótico sulista é um gênero literário que surgiu nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Ele combina elementos da literatura gótica clássica com o cotidiano e as tradições do sul dos Estados Unidos. Dá atenção à religião, ao folclore sulista, aos problemas sociais, racismo, pobreza, violência, e à criação de uma atmosfera de terror. Os personagens do gênero são pessoas profundamente marcadas
carregando culpa ou alienação, e a ação frequentemente se desenrola em regiões empobrecidas e abandonadas do interior dos Estados Unidos. Já por essa definição, dá para ver de onde Pizzolatto tirou inspiração. Cosmic Horror, que em tradução significa horror cósmico. Outro gênero literário que foca no medo do desconhecido e do inexplorado cosmos, onde a humanidade se depara com forças antigas, poderosas e indiferentes que vão além da sua compreensão. Fora dos limites do nosso universo, o tempo não existe. E se nós fôssemos para lá? O gênero enfatiza a insignificância do ser humano diante do infinito universo e, frequentemente, provoca uma sensação de desespero e terror diante do inexplicável e do incognoscível. O representante mais conhecido do gênero é Howard Phillips Lovecraft. Weird Fiction, que pode ser traduzido como ficção estranha, é um gênero literário que combina elementos de terror, ficção científica e fantasia, criando uma atmosfera de sobrenatural e incompreensível. O gênero frequentemente explora temas que vão além da compreensão racional e inclui enredos e personagens incomuns, estranhos e muitas vezes assustadores. Aliás, é interessante notar que o próprio Lovecraft foi publicado por muito tempo em revistas Pulp Fiction, a imprensa sensacionalista amarela. E isso, novamente, nos remete ao nome True Detective, como um desses tipos de revistas. Weird Tales, que Pizzolatto menciona, também é uma revista. Weird Tales é uma revista popular americana que publicava obras nos gêneros de mística, suspense, fantasia e ficção científica. Isso também é Pulp Fiction, e sim, foi nela que, na época, o ainda pouco conhecido escritor Howard Lovecraft também publicava. Portanto, para encerrar o tema do misticismo e do ocultismo, digo mais uma vez que, por si só, ele fazia sentido apenas como forma de criar uma determinada atmosfera. E o próprio autor disse claramente que tudo em True Detective são histórias duvidosas, nas quais não se deve confiar. Os personagens costumam mentir e enfeitar suas histórias durante os interrogatórios. Punk, bem na têmpora de Rust. É simplesmente insano. Então, afinal, qual é o gênero de True Detective? Além dos elementos clássicos de uma história de detetive, a série tem muita coisa que não é típica desse gênero. Em primeiro lugar, True Detective mergulha o espectador em profundas reflexões filosóficas. As reflexões de Rust Cohle sobre a natureza do tempo, da consciência e da existência humana vão além da narrativa padrão de um detetive, transformando a série em um drama filosófico. Tudo bem, eu me considero um realista, mas do ponto de vista filosófico, sou um pessimista. Além disso, a série traz muitos elementos de ocultismo e misticismo. Símbolos misteriosos, cultos secretos e insinuações de forças sobrenaturais criam uma atmosfera mais típica de um thriller psicológico ou de um terror do que de um clássico romance policial. Esse componente místico adiciona um véu de terror e incerteza, afastando ainda mais a série dos cânones tradicionais dos romances policiais e nos aproximando mais de obras como Twin Peaks. Em terceiro lugar, a atmosfera sombria e carrancuda nos remete a um gênero como o noir. O estilo visual inclui iluminação fraca, sombras densas e paisagens sombrias da Louisiana. Todo o ambiente cria uma sensação de desespero e decadência. Dias vazios. É assim que investigamos os casos. Dias como cães perdidos. Além disso, em True Detective, a estrutura narrativa é não linear. A história se desenrola através do entrelaçamento de diferentes linhas do tempo, o que também não é típico do gênero de detetive. O que você acha do seu parceiro? Por fim, a série foca no desenvolvimento dos personagens e em seus conflitos internos. Os dramas pessoais de Rust Cohle e Marty Hart, suas lutas com seus próprios demônios e os relacionamentos complexos ocupam um lugar central na narrativa. Isso dá à série uma profundidade psicológica e, novamente, a aproxima mais de um thriller psicológico ou drama do que de um detetive clássico. Vim pegar os documentos, Marty. Dessa forma, True Detective, apesar de ter, é claro,
todos os elementos de uma história policial clássica, é muito mais do que apenas uma história de investigação. É uma obra multifacetada que combina drama filosófico, thriller psicológico e elementos de misticismo, o que a torna única e diferente das histórias de detetive tradicionais. Já explicamos sobre Hastur, Lovecraft e a classificação do gênero, mas ainda não abordamos outro tema muito amplo de True Detective, que tem um significado muito maior do que todas essas coisas ocultas. Filosofia. Nick Pizzolatto conseguiu colocar em sua série muitos termos e correntes filosóficas. E tudo isso eu vou analisar no próximo episódio, dedicado especificamente à análise dos personagens Rusty Coley e Marty Hart. Se na data de lançamento deste vídeo a análise ainda não tiver saído, não perca o próximo vídeo. Você sabe o que precisa fazer para isso. E se ele já tiver sido lançado, o link para ele vai aparecer agora na sua tela.